Bom, então, boa tarde. Hoje nós vamos falar dos óleos essenciais que vão ajudar a equilibrar o elemento terra. Só recapitulando, né, algumas características, alguns atributos do elemento terra, é que o elemento terra, né, ele controla, né, o baço pâncreas e o estômago. E a principal, né, emoção relacionada com esse elemento, quando está em desequilíbrio, é a preocupação. Então, já foi apresentado na aula, né, inicial do elemento terra, as características, os atributos, mas aqui a gente vai recapitular algumas questões, assim, quando ele está tanto em equilíbrio quanto desequilíbrio, e voltando um pouco para as questões mais emocionais, né, que os óleos essenciais vão poder estar ajudando. O elemento terra, né, a alma dele é o yin, que é o intelecto, né? A terra também, ela está relacionada, esse elemento, com aquela mente analítica, né, que fica analisando demais e tem pouca ação, né? Também, ao mesmo tempo, a contemplação, está relacionado com a matéria sólida, né, já que o estômago e o baço pâncreas são responsáveis pela digestão de alimentos, né, e de coisas que nos acontecem também, essa digestão, né, para ser processada, com a estabilidade e a praticidade, com a nutrição, com o cuidado e solicitude com os outros, né, já que o elemento terra, né, a Rosana deixou claro para a gente, que é aquele elemento que está relacionado com a nutrição, com o acolhimento, com a estabilidade. Então, aqui um quadro, né, resumo do elemento terra, os órgãos relacionados, né, o baço pâncreas e a víscera é o estômago. Aqui faltou os meridianos, que é do baço pâncreas e estômago. A expressão do elemento, espera só um minutinho que eu vou ter que corrigir isso. Terra. A gente acaba aproveitando o slide para refazer. E aí ficou faltando aqui. Então, um sentimento, né, relacionado com a reflexão, a expressão é o canto, e quando essa emoção é negativa, né, está em desequilíbrio, aí tem aquela preocupação excessiva, obsessão, que esses pensamentos obsessivos, né, e egocentrismo. Quando, então, esse desequilíbrio, ele está mais voltado para o yin, né, a pessoa que apresenta esse desequilíbrio do tipo yin, ela é uma pessoa muito preocupada, aquela preocupação sem fim, né, aquele looping, né, de pensamento repetitivo, fica loucubrando muito mentalmente, e não toma atitude, né, fica só na base dos pensamentos e não age. Tem que romper esse ciclo, né. Ela fica com uma sensação de vazio que impede tanto o autocuidado quanto o cuidado com os outros, né, que a gente falou, né, que essa é a questão da nutrição emocional, também esse acolhimento, né, esse cuidado. Quando o desequilíbrio, né, predomina no tipo yang, aí a pessoa tem muito medo, muita insegurança, e faz com que ela, então, fica muito solícita, né, aí ela aprende, né, ela, na verdade, ela controla os outros, né, e fica muito apegado, muito possessiva, até aquela pessoa também que chega a intrometer na vida, né, de outros, muito invasiva. E o ideal, né, o equilíbrio, é aquela pessoa com mente clara, calma, serena, né, tem um raciocínio mais lógico, que consegue pegar aquele pensamento e transformar numa ação, né,
tem uma personalidade mais estável, agradável. A solidariedade, né, é uma característica deste elemento terra marcante, né, quando a pessoa é solidária, mas não pode ser demais, né? E aí é uma pessoa prestativa, mas porque o excesso, você acaba invadindo a privacidade. Então, é uma solidariedade equilibrada. Então, no campo emocional, né, o que a gente trabalha, né, com esse elemento terra, é a clareza de pensamento, foco, a reflexão, análise, concepção de ideias, acolhimento e solidariedade. Quando está desequilibrado, a pessoa fica distraída, não tem muita certeza, né? Fica aquela dúvida, uma insegurança, frustração, uma memória fraca, não consegue dar determinação àqueles pensamentos. A pessoa que a memória é fraca, às vezes ela não consegue entender muito bem o que os outros dizem, né? Aquelas ideias fixas, pensamentos repetitivos, né? Que foi falado anteriormente. Uma dependência muito grande, pessimismo, tudo isso em desequilíbrio. Ou também, né, uma superproteção, uma pessoa muito crítica, aí ela tem muita fadiga, ou fica muito lento, com letargia, e o esgotamento mental, né, porque esses pensamentos repetitivos acabam consumindo muita energia. Então, a intenção terapêutica, né, com os óleos essenciais, para esclarecer melhor, né, para essa mente ficar mais clara, a pessoa conseguir ter produtividade, e a questão da nutrição, né, que o elemento terra é bem isso, é a nutrição. Então, eu trouxe alguns óleos para a gente trabalhar essas questões, né, quais óleos? Antes de falar quais óleos, quando a gente falou do elemento madeira, eu trouxe também essa informação, que a estagnação de Qi, quando ela ocorre juntamente no estômago e no fígado, no seu estado inicial. Então, quando eu trouxe o elemento madeira, né, com o fígado e a vesícula biliar, eu trouxe também essa informação, porque está muito relacionado, porque a estagnação acontece nesses dois órgãos de uma vez, juntamente, né? Então, a maioria dos óleos que regulam o Qi, ele vai ter ação pelo fígado e é responsável pela manutenção da circulação de Qi pelo corpo. Bom, a estagnação de alimentos e a estagnação de Qi nos órgãos digestivos, né, que aí vai incluir todos os órgãos, ele vai ter a mesma causa. Então, para aliviar, né, essa estagnação, tanto de alimento quanto de Qi, e regular o Qi, a gente pode usar os mesmos óleos. Então, os óleos que foram citados lá no elemento madeira e os óleos que eu trouxe aqui. Tanto é que o óleo essencial de limão, né, que eu não abordei lá, que eu deixei para falar aqui, ele também é muito indicado, como foi, né, falado, citado, né, anteriormente, mas não estava nos slides, que é um óleo excelente, né? No estômago, o Qi estagnado, ele resulta de distúrbios digestivos, e para isso a gente vai precisar de óleos que vão dispersar e circular o Qi estagnado, tá? Porque geralmente é a associação, né, do Qi, a estagnação do Qi e a estagnação de alimentos, tá? Aí eu trouxe aqui que óleos que promovem a secreção de suco gástrico, né, para digestão, e promover o peristaltismo, para ajudar, né, a desestagnar esses alimentos, eles podem ser usados. Então, aí, ó, tem vários óleos, e dentre esses, né, bergamota, lavanda, laranja, erva doce, camomila e menta, eu trouxe aqui a erva doce e a menta, como sugestão. Então, a erva doce, as características do óleo, né, para a gente aproveitar e falar um pouco mais da erva e do óleo essencial. Então, as características dele, né, ele é um óleo muito calmante, combate a irritabilidade, a impaciência e nervosismo, também é indicado para momentos, né, onde parece que a vida está dura demais, né, difícil de estar suportando. Fortalece o coração e a autoestima em momentos das adversidades, ajuda a compreender
as causas raiz da autorrejeição, especialmente aquela relacionada à autoimagem. Energeticamente, ele ajuda a despertar a compreensão e a consciência sobre a maternidade, promove o otimismo, a motivação e a vontade. Também aumenta a coragem, diminui a ansiedade, vai gerar um dinamismo maior e ajuda a pessoa a saber organizar as suas prioridades. Aí, a erva doce, ela ajuda a circular o qi no estômago e também nos intestinos. E, então, ela vai ajudar muito nos processos de digestão, sensação de bolhas, né, gases na região abdominal, náuseas, eructações, flatulência, o cólon preguiçoso, né, o intestino mais lento, preso. A erva doce também, o óleo essencial aqui, vai ajudar a fortalecer o qi nos rins e no baço pâncreas. Então, quando tem gordura estagnada, retenção de água, né, líquido, obesidade, celulite, é um bom óleo. Fortalece o qi do baço pâncreas. Então, em casos de falta de apetite, as preocupações excessivas, né, excesso de análise e tensão gerada por dificuldade de expressão de ideias, né, que é uma preocupação excessiva, é um desequilíbrio, né, do elemento terra, a erva doce ajuda. E naqueles casos, quando tem deficiência de baço, para ajudar, né, a controlar a diarreia, quando for o caso, e evitar a perda excessiva de nutrientes e desidratação, aí a erva doce age como um adstringente, tá? Ajudando a equilibrar aí essa deficiência de baço. O outro óleo que eu trouxe, aí eu não trouxe aqui a forma a indicação, eu uso, né, como bibliografia para as massagens desses óleos nos meridianos, como base o cura vibracional da Deborah Edson. E lá ele não tem a erva doce, mas a gente pode utilizar como esse equilíbrio na forma de chás, né? Aí lembrando que o chá de erva doce vai ajudar. No outro óleo que eu trouxe, para ajudar, né, nesse equilíbrio, é o limão. O limão, ele tem essa característica de ser muito digestivo, carminativo, fortalecedor das paredes dos vasos sanguíneos, fluidificante sanguíneo, né, principalmente aquele caso de espessamento de sangue, insuficiência venosa, estimulante da circulação sanguínea, diurético, depurativo, desintoxicante, né, aí ele vai agir, né, como estimulante hepatobiliar, do sistema linfático, então ele ajuda muito, né, em drenagem linfática também, né, ele ajuda em cálculos renais e vesiculares, ele é antilitiásico, é um redutor do colesterol, dissolve depósitos de gorduras localizadas, muito indicado, né, em fígados gordurosos, acidez estomacal, retenção hídrica, enjoos, azia, tudo relacionado, né, com essa estagnação de alimentos, né. É o regulador do sistema nervoso, então ele age também como refrescante, estimulante, é anti-estresse, calmante, combate o desânimo, devolve a alegria de viver, né, o limão, né, a cor dele, esse amarelo intenso, né, traz muita alegria também, ativamente, ajuda nas atitudes mentais de persistência e determinação. O limão, gente, ele traz muita alegria interior, né, transforma o pessimismo em otimismo, né, tanto é que muitos consideram com o limão o óleo do otimismo, né. É um bálsamo purificador para todos os corpos, reanima os ânimos deprimidos. Ele, né, tem aquele paradoxo, que ele energiza e acalma simultaneamente. Ele concentra energias frenéticas, né, muito estimuladas, pulsantes, e as energias dispersas. Então, ele vai trazer uma nutrição profunda. Limpa o corpo mental da confusão e preenche a consciência preenche, né, com a consciência espiritual dourada. Ele intensifica a capacidade de compreensão dos pensamentos abstratos e
manifestar esses pensamentos na forma de ação, né? Tirar aquele looping de pensamento repetitivo, né? E trazer isso para a ação. Ajuda na camada, na limpeza de camada etérica da aura, né? Vai permitir mais foco. E a energia do limão cria uma sensação nutridora, né? Aquele calor nutridor que vai dar um sentimento duradouro de alegria interior. Então, o limão aqui, ele é excelente, né, para equilíbrio, tanto lá no fígado, né, na madeira, na vesícula biliar, elemento madeira, quanto aqui no elemento terra. Ele ajuda a dispersar a umidade e calor estagnada. Então, em caso de congestão linfática, obesidade, celulite, colesterol alto, arteriosclerose, é um ótimo óleo essencial. Dispersa calor e remove as toxinas estagnadas no fígado, principalmente, né, quando tem náuseas, irritabilidade, insônia. Ele movimenta o sangue estagnado, então ele ajuda em casos de capilares frágeis, veias varicosas, hipertensão, hemorroidas, inclusive quando o baço está deficiente, né, porque ele ajuda a manter os órgãos nos lugares, né, então a hemorroida, né, os prolapsos, varizes, tudo vai ser beneficiado, né, com o limão. Dispersa o calor nos pulmões, em caso de gripes, resfriados, com presença de muco amarelado ou verde. Dispersa a umidade e calor do baço pâncreas e vai clarear o intelecto e também o Shen. Quando a pessoa tem digestão lenta, confusão mental, preocupações excessivas, ansiedade, um excelente óleo. E regula o fluxo de Qi no fígado também. Então, podemos estar utilizando, né, o óleo essencial de limão em vários meridianos, em várias partes do corpo, para poder estar ajudando a equilibrar esse elemento terra. O meridiano do fígado e da vesícula biliar, né, massagem, né, nesses meridianos, remove obstruções energéticas e aumenta a força vital. Aí eu trouxe aqui, né, do site Flor de Mexeira, os desenhos dos meridianos, né, a localização dos meridianos. Do fígado, né, que começa aqui no pé e sobe pela parte um pouco mais interna da perna. E da vesícula biliar, ó, que é um meridiano também bem extenso, percorre grande parte do corpo. O meridiano do fígado, massagear o meridiano do fígado, e também sobre o útero, aí vai aliviar sintomas de TPM. Fazer um spray ambiental com o óleo essencial de limão, ele vai trazer muito ânimo, muita alegria para o ambiente. Principalmente ambientes hospitalares, né? É excelente. Massagem abdominal, ele vai ajudar a limpar o calor e a umidade, e dissolver gorduras também. Porque a Rosana falou, né, que o elemento terra, quando o baço está muito em desequilíbrio, né, ele manifesta através de umidade, né, aí vai gerar muco, aquele calor, né, então, o limão ajuda muito. Pode também utilizar o óleo essencial de limão em massagem corporal, então vai fazer uma limpeza de toxinas, melhora a circulação sanguínea e linfática, e ao mesmo tempo, ajuda a conter os nutrientes e fluidos, evitando a eliminação dos mesmos, né? Porque você vai desintoxicar, mas você não quer perder nutrientes, né? Porque vai ter que precisar de líquido para essa limpeza. Mas não pode perder nutrientes com essa limpeza. Aplicar o óleo essencial de limão siciliano no ponto VC12, vasoconcepção 12, que ele fica no centro do estômago, né? Aqui agora eu não me lembro quanto, acho que são 4 dedos acima do umbigo, ele fazer uma leve pressão sobre esse ponto, ele ajuda no refluxo, na azia, melhora a circulação energética. No ponto baço pâncreas 8, que está aqui, mais ou menos no meio da perna, né, na parte interna, ele movimenta o sangue estagnado, ajuda também a clarear a mente. Aí pode fazer a massagem também, não só no ponto que é
não tendo a localização exata, quem não entende, né, dos pontos, faz a massagem no meridiano. Ele já vai ajudar bastante. Outro óleo que eu trouxe para ajudar nesse equilíbrio do elemento terra é o óleo essencial de hortelã-pimenta. A hortelã, né, é conhecido desde a antiguidade que é um excelente digestivo, né? Ele é um tônico do sistema digestivo, estomáquico, antiácido, antináuseas. Ele também, não só do sistema digestivo, como do sistema respiratório, que ele ajuda a eliminar mucos, né, anticatarro, ele é um mucolítico, nessas questões, né, das vias aéreas superiores, ele é um descongestionante também do nariz, antiespasmódico, é um relaxante muscular, é um anti-inflamatório urinário e intestinal, no caso aqui, por exemplo, de cistite, né, da bexiga, cólicas renais, então ele ajuda, é um anti-inflamatório. Clareia a mente e os pensamentos, né, elemento terra desequilibrado, aqueles pensamentos confusos, né, ou repetitivos, ele ajuda, né, também a trazer o foco. A hortelã-pimenta acalma o atrito causado pela resistência a novas informações, ajuda o estômago na digestão e, simbolicamente, também na digestão de novos pensamentos e crenças, né? A gente sabe que a pessoa fica ruminando ali, porque o estômago e o baço pâncreas, a função deles é a digestão dos alimentos, e então, quando a pessoa fica ali com o pensamento ruminante, ela também não elabora os pensamentos, então não é só do físico, do alimento, porque quando a gente não processa, né, o que nos acontece, isso prejudica o baço, tá? A mente superior tranquiliza as memórias de pavor, histeria e medo do desconhecido. E isso acaba impedindo o desenvolvimento. Então, ele traz à tona as causas raiz, né? A diminuir as cargas emocionais, tá? Então, ele vai tranquilizar a mente. Trabalha dissolvendo energeticamente os medos do corpo emocional. Acalma o falatório mental e dissipa a confusão, né? Tá muito relacionado. A hortelã-pimenta, ela ajuda a circular o qi, né? Não ficar estagnado, estimula a circulação desse qi no estômago e nos intestinos, principalmente quando a pessoa está com dispepsia, náusea, distensão do epigástrio, flatulência, cólicas intestinais, colite, hepatite. E aí, ó, falta de concentração e dificuldade para digerir ideias. Regula o qi do fígado também. Só um minutinho que eu acho que alguém solicitou a entrada. Bom, então, como podemos estar utilizando o óleo essencial de hortelã-pimenta? Na forma de chá, né? Ele vai acalmar o estômago, ajuda na digestão, como falado anteriormente, massageando os meridianos do estômago, do intestino grosso e do intestino delgado conjuntamente. Ele ajuda a dissipar qualquer bloqueio energético e ajuda, né, a obter auxílio para se desapegar, né, dessa energia que não interessa mais. Pode estar utilizando o óleo essencial de hortelã-pimenta, fazendo uma visualização da circulação energética, e aí quando você vai usar, aplica na sola dos pés e no chakra coronário, tá? Faz essa visualização da circulação energética, e isso vai ajudar a reduzir a sensação de pavor sentida no corpo físico, quando o corpo de luz se expande, né? Para não dar uma desfragmentação muito rápida. Outro óleo essencial que eu trouxe aqui para equilibrar o elemento terra é o cardamomo. O cardamomo, gente, ele é muito estomáquico, né? Muito digestivo, ajuda, então, em dispepsias, digestão lenta, indigestão, aerofagia, né? A gente pode estar utilizando ele na alimentação. É um antiespasmódico, ele ajuda em náuseas de todos os tipos, né? Quando você não processa alimento, quando não processa também emoções, né?
E fica com aquilo ali, ruminando no estômago, provocando náusea. É um anti-inflamatório, é um analgésico, tá? Então, é quando você tem, né, em problemas de náusea que causam cefaleias e dores de cabeça digestivas. Ele também ajuda, né, em mucos, ó, anticatarral e expectorante. Aí, no caso de resfriados, quando tem muito catarro, né, o excesso aí da umidade, né, provocando muco, desequilíbrio do elemento terra. É um antisséptico, então ele vai agir como reanimador em caso de desânimo e apatia. E ele é um tônico e clareador da mente, né, aquela mente confusa, pensamentos tirando, né, o foco, então ele ajuda a clarear a mente. Quando você utilizar o óleo essencial de cardamomo, ele permite, né, você aceitar de forma mais tranquila novos pensamentos, convicções contrários à consciência de massa, né? Consciência de massa é, no caso, aquela consciência coletiva, né, que limita a definição da realidade do mundo físico, que é admitido, né, como verdade, né, para a maioria das pessoas. Eu acho que tem só mais um minutinho, gente, que tem alguém solicitando aqui entrada. Não, acho que não. Bom, o óleo essencial de cardamomo, ele também ajuda a desfazer medos e apegos de uma forma mais tranquila. Suaviza a azia, abre o coração, né? Porque o medo, ele fecha o coração. Então, ele vai abrir para você poder, né, ter mais ideias que vão... O medo de novas ideias, né? Então, vai ajudar a você não ter tanta tensão energética devido a esse medo. É um antídoto para dependentes do açúcar, né? Porque muitas pessoas usam o açúcar como um substituto para o amor, né? Então, o cardamomo, ele vai ajudar você a sentir um pouco mais de doçura pela vida, porque ele vai expandir o chakra cardíaco. Desobstrui a energia do pâncreas etéreo, que quando a pessoa, né, aquelas compulsões por açúcar, né, pessoa dependendo do açúcar, ele vai ficar com o pâncreas etérico obstruído, tá? Isso é um desequilíbrio, então ele vai permitir, né, um maior equilíbrio emocional, como falou aqui em cima, né, quando a pessoa utiliza mais como substituto para o amor. Então, ele vai ajudar a expandir esse chakra, trazendo um equilíbrio emocional. O óleo essencial de cardamomo, ele estimula o movimento do Qi no processo de digestão. Então, quando as pessoas estão com muita indigestão, náusea, distensão abdominal, cólica, soluços, mau hálito, flatulência, aí ele vai ajudar, tá? Desestagnando o Qi. O cardamomo também, ele é leve e dá suporte ao Qi do baço pâncreas. A pessoa que está com letargia, falta de apetite, falta de concentração, preocupação excessiva, leva o Qi dos pulmões e elimina mucosidades, né? O acúmulo de mucosidade nos brônquios devido à digestão fraca. Então, podemos estar utilizando o óleo essencial de cardamomo, fazendo massagem no abdômen, ele estimula a digestão. Nos meridianos do intestino delgado e intestino grosso junto, ele aumenta a assimilação de emoções, e aí vai permitir, né, desfazer de padrões antigos. Opa, desculpa. Massagear no umbigo e na área do ovário e também no chakra sacral, ele ajuda a aterrar o indivíduo. No meridiano do estômago, ele acalma as preocupações. E no meridiano do rim e da vesícula biliar juntos, ele ajuda a restabelecer a paz, quando a pessoa está com medo muito intenso. Aqui, ó, no meridiano do rim e nas costas, né, nos pontos, bexiga 23, bexiga 52 e vaso governador 4,
é porque eu acabei não colocando aqui. Massagear no meridiano do rim, esses pontos, e nas pernas, conjuntamente, ele suaviza a desconfiança, o medo e ansiedades, tá? Quando você trabalha, né, no desenvolvimento de novos padrões. Quando você está com desconfiança, medo e ansiedade, tá? Aí ele vai ajudar isso, a transmutar isso, né? E as formas de uso, além do que eu trouxe, né, da erva doce, da hortelã, que você pode estar utilizando na forma de chá, até mesmo do cardamomo na alimentação, você pode fazer, né, a massagem para fazer nos meridianos, um óleo aromático que a gente utiliza, né, pode fazer no flaconete ou no frasco Rolon, né, uma diluição, utilizando 4 ml de óleo vegetal extra virgem, e se você pode escolher de 1 a 3 óleos essenciais, desses que eu trouxe aqui hoje, para equilibrar o elemento terra. E aí, no caso de escolher um óleo, você pode colocar uma gota, e até 3 óleos, até 3 gotas, sendo uma gota de cada óleo, né? E aí você vai utilizar uma gotinha naqueles pontos, ou no meridiano, lembrando de manter, né, o frasco ao abrigo do calor e da luz, para não oxidar o óleo essencial. Pode fazer um spray de ambiente, né, do limão siciliano. O limão também pode estar utilizando da mesma forma que o do pinho aromático. Também fazer, né, utilizar na alimentação, e um spray aromático. É um spray ambiental, tá? Isso é uma forma, né, uma sugestão da forma de uso, que você pode dissolver o óleo essencial em 30 ml de álcool, como um ou de cereais, e acrescentar 70 ml de água mineral ou filtrada, tá? Aí, sempre que for utilizar, agitar bem o frasco, né, antes do uso, e também, recomendação de manter ao abrigo da luz e calor, e borrifar no ambiente, a sugestão do óleo de limão, pode usar nos outros óleos também, a sugestão do óleo de limão, para trazer bastante alegria, ânimo, né, e luz para aquele ambiente. E que é como eu falei, pode inserir na alimentação e na forma de chás. A bibliografia utilizada, né, é o livro Cura Vibracional, da Débora Edson, a apostila de acupuntura aromática, do Efraim Medeiros, referência do livro A Raiva Sobe, o Medo Desce, né, do Caio Paranhos, a apostila, né, do curso Os Caminhos, do curso Toque Aromático, da Rosana, né, do apostila do módulo 2, o site da Lázaro e o site da Flor de Amexira. E esta aula, né, está sendo gravada, a gente vai disponibilizar lá, e todas as outras aulas do projeto, elas estão no canal do YouTube, né, do projeto Essência e Consciência de Si. Se quiser rever alguma aula, é só entrar lá no projeto, seguir, né, se inscrever no canal. Aí eu agradeço aqui a ação de vocês, alguma dúvida? Rosana pode nos ajudar aí complementando. A Rosana acha que não precisa complementar nada, não. Maria Lúcia. Ei, Maria Lúcia, eu acho que foi ótimo, não foi, Fátima? As dicas aí da Márcia? Foram ótimas. É? Pô. Pois é, você sabe, é muito interessante. Eu falei com vocês que eu estava no quadro de glicemia, de pré-diabetes, né? Fiz o exame dia 19 agora de outubro. Em 6 de junho, eu fiz o exame, estava em 124 a glicose. Em 19 de outubro, 94. Isso. Maravilha. Tá? Fiz uma dieta que o médico pediu, né? Eu vi que ficar muito tempo sem comer engorda, tá, gente? Ao invés de emagrecer. Tá? Acaba engordando a gente mais do que emagrecendo. Esse não é meu problema. Pois é. Esse não é o meu problema. Ah, não é o seu problema. Pois é, mas para mim foi.
E eu fiz um combo, né? Depois vou partilhar aqui, no ano que vem nós vamos fazer umas aulas mais focadas, né? Aí eu vou partilhar com vocês o que eu fiz de terapia complementar, porque hoje eu fui na nutricionista, fiquei até muito satisfeita, porque essa última temporada foi cheia de intempéries, né? Fiquei muito tempo fora de casa e ainda emagreci 2,5 kg. Então, ou seja, entrei no ritmo de retornar a uma melhora de circulação do que onde o corpo não está precisando mais segurar a gordura para sustentar a energia, porque é isso que o corpo faz, retém a gordura, né, para poder sustentar a energia no corpo, para proteger o corpo. E o meu combo de terapia complementar olha assim, teve sinergia aromática, teve floral, teve cromoterapia, teve acupuntura, tá? Então, assim, foi combo mesmo, junto com a dieta, orientada pela nutricionista, que é muito interessante que a dieta foi muito dividindo a alimentação. Tanto que meu celular está cheio de alarme, né? Toca tal hora, hora do café, hora do lanche da manhã, hora de preparar o almoço, hora do almoço. Vai fracionando, né, mais, né? Fracionando isso. Né? E ela falou comigo, ela falou, como você tem sentido? Eu falei, bem melhor. Inclusive, assim, passei a dormir melhor, né? Por causa dessa divisão na alimentação, porque antes, por exemplo, eu comia até 4h30, 5 horas, no máximo 6 horas da tarde. Depois não comia nada. Quando era de madrugada, o corpo estava pedindo energia, aí não dormia, né? A gente muitas vezes não presta atenção. E uma outra coisa que me levou para esse quadro vamos dizer, é um padrão do baço, ficar muito sentado. Dando aula sentada, produzindo aula sentada, o movimento, né, o dirigir para lá e para cá sentada, sabe? Então, o sentado acaba prejudicando o movimento do que do baço, né? É bom a gente sempre observar essas coisas também. E depois né? aparecem alguns sintomas que você não relaciona com isso, né? Não, inclusive, assim, fiz vários exames para verificar por que eu estou engordando. Assim, de repente, comecei a engordar, 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 até exame para leucemia, eu encasquetei lá com o médico, ele fez. Eu falo assim, fiz exames clínicos, acompanhada por um médico, né, alopata, aí procurei um médico de formação chinesa, ele enxergou uma questão, me passou 2 fitoterápicos, deu uma melhorada, mas não resolveu o problema. Quando eu consegui identificar qual era a questão, porque tinha a ver também com a deficiência renal e com essa questão da alimentação, o que faltava era sustentar o que no corpo. Aí por que o meu corpo não estava sustentando? Exatamente porque não tinha uma alimentação fragmentada para nutrir o Qi. É o famoso Qi nutricional da medicina chinesa, que vem do alimento que a gente ingere, até de um fitoterápico mesmo, né? Mas a base maior é o alimento que a gente vai ingerir. Porque Né? tem hora que a gente sobrecarrega muito, né? Alimento, por exemplo, almoça demais, depois fica a tarde inteira sem comer. Isso, pois é, mas por isso que o ideal, vamos dizer assim, eu achei muito legal essa conversa com a nutricionista, é o fragmentar. Era uma coisa que eu não estava fazendo, por exemplo, eu não fazia o lanche da tarde, eu ia direto do almoço, vamos dizer assim, para o lanche da noite. E aí entrava no ritmo, tá produzindo aula, tá estudando, né, tá trabalhando, e não lembrava de comer um nada. Hoje, falar assim, eu faço um lanchão à tarde? Não, como uma banana. Às vezes ponho 2, 3 colheres de iogurte na banana, iogurte natural, e uma colher de quia.
É a de chia, de quinoa de chia, na banana ali, e aí é o lanche da tarde. De manhã, por exemplo, entre o café e o almoço, uma banana e 3 castanhas do Pará ou 6 de caju. Não é aquele negócio em comer de encher, mas comer para dar uma força energética para o corpo ter esse ki nutrindo, né? E legal, assim, por exemplo, o cardamomo é um óleo excelente para poder ser usado e para poder estimular essa digestão e esse movimento, né? Muito bom. Todos eles. Inclusive, o professor ontem, numa das palestras do Congresso, achei muito legal, ele colocou a casca da laranja madura para triglicérides. Aí o limão para o colesterol, ele citou lá, né? Ele deu uma palestra sobre fitoacupuntura. E é uma coisa interessante, por exemplo, na China eu vi muito chá com laranja, muito, você acha muito. Chá digestivo, chá relaxante, chá para prisão de ventre. Você sempre encontra a casquinha da laranja no chá. Aí, como ele foi falar, assim, ele falou, olha, gente, a gente não precisa, ele falou muito das plantas aromáticas, e falou, a gente não precisa extrair o óleo essencial. A gente pode descascar a laranja, tirando a casquinha, evitando guardar o branco, né, da laranja, que ele acaba mofando, tirando só a casquinha, faz um chá por infusão, para não perder, para não volatilizar os óleos, né? Faz o chá por infusão e toma. A gente vai estar produzindo o movimento do que da mesma forma. Porque a gente fala, né? A gente fala muito, se fala do óleo essencial, mas a gente também pode chamar a atenção para o óleo essencial é caro, né? Para algumas pessoas, o óleo é caro, nem todo mundo. Mas a gente pode usar a planta nesse sistema de infusão, né? Eu achei muito legal, achei ótima essa dica dela, da laranja para o triglicérides, porque o limão não funcionou numa pessoa, não, tá? Tem uma pessoa que está com triglicérides alto, tomou o limão, baixou bem o colesterol dela, mas o triglicérides não, a flogema não é possível. Aí agora, vamos ver, eu vou dar a dica para ela que eu recebi ontem, a laranja madura. Então, uma coisa que é cara na China é a laranja verde, tá? Seca, desidratada. Ele estava levando para a gente as diferenças, né? Da laranja madura para a laranja verde. E aí ele falou, olha, quanto mais velho for essa laranja verde seca, mais cara é. Tá igual vinho. Quanto mais envelhece, né? Vamos dizer, o disquinho da laranja, mais caro fica. Segundo ele, na fito chinesa, que a fito chinesa ela é uma fitoenergética, diferente da nossa fitoterapia, que é uma fitoquímica, né? A gente trabalha pelos constituintes químicos da planta, a fito brasileira. A fito chinesa não, ela trabalha pela energia da planta. E onde que essa energia vai atuar nos meridianos, né? Para fazer essa melhora do ki. E a laranja verde, ela vibra muito mais alto do que a laranja madura. Uhum. Eu achei muito interessante. Eu falei, é uma pena que, assim, é uma palestra, né, de 40 minutos. Não é um dia inteiro de aula. Não custa, né? Mas aí ele falou que o ano que vem vai sair o livro. É muito legal, assim. É bom a gente fazer essas trocas, né? E levar isso, vamos dizer, trazer isso de informação e fazer uso, né? A gente também precisa fazer uso. Vou encerrar aqui a gravação e a gente continua o papo. Eu ia falar isso Tá agora. bem. Pois é.